Hoje eu gostaria de falar aqui no plenário sobre a importância da utilização de câmeras nos uniformes de policiais. Uma pauta muito importante da segurança pública e dos direitos humanos. Primeiro, essa é uma política pública de sucesso e nós não estamos falando de impressões, estamos falando de dados, de pesquisa e de impactos que são comprovados e verificáveis. Por exemplo, estou aqui olhando para o querido deputado Ivan Valente, do estado de São Paulo. Os dados que eu trago referem-se à utilização das câmeras corporais no estado de São Paulo, pesquisas da FGV e também do Fórum de Segurança Pública. 2021-2022. Com o uso das câmeras, redução em 57% das mortes decorrentes de atividade policial, redução em 63% das lesões corporais decorrentes da atividade policial. No ano de 2022, houve a menor taxa do número de jovens e adolescentes vítimas da letalidade policial na série histórica, uma queda de 46%. E também o uso das câmeras protege os próprios policiais, as pesquisas indicam isso, uma redução drástica da morte de policiais em serviço nos batalhões que usam as câmeras corporais. Ou seja, uma política pública cujas evidências apontam para os seus impactos positivos. As câmeras podem contribuir com prova pericial, proteção jurídica, elas podem, inclusive, proteger o policial de falsas acusações, porque tem ali o registro e o policial terá mais condição de se defender em caso de denúncias falsas e, obviamente, contribui para a transparência e o controle externo sobre a atividade policial, e isso é absolutamente necessário, legítimo. Não se trata de uma desconfiança mesquinha, trata-se de democracia, trata-se de cidadania, porque, veja, você tem um profissional que tem uma arma de fogo e o uso legítimo da força de acordo com a lei. Arma de fogo mais uso legítimo da força. É evidente que a ação desse profissional precisa de monitoramento externo. É evidente que é bom que haja transparência para ver se o uso foi correto, se houve a postura adequada diante de uma situação, inclusive para proteger o próprio policial em determinadas circunstâncias de acusações falsas. Mas é óbvio que o controle externo e a transparência são fundamentais. Então fica uma pergunta: a quem interessa a falta de transparência sobre a atividade policial? Eu realmente acredito que o bom profissional das forças policiais vai concordar com a ideia do uso das câmeras. Mas, infelizmente, o governo de São Paulo, recentemente, companheiro Ivan Valente, retrocedeu num novo edital da Secretaria de Segurança Pública, que vem sendo marcada por uma lógica de letalidade, de extermínio, de violência, um funcionamento um tanto quanto miliciano das forças de segurança. Bem, fez um novo edital. E ao invés de somar funcionalidades ao sistema de câmeras, ou seja, mais funcionalidades para aperfeiçoar o sistema, o que esse edital fez foi substituir funcionalidades e piorar o sistema, especialmente por duas razões. Primeira razão, nesse novo edital, você está colocando que não precisa ter a gravação ininterrupta da atividade policial. Bem, se cabe ao policial decidir o momento que começa a gravação, a partir disso já perdemos o controle externo, a efetiva transparência, a proteção jurídica e a prova pericial.
O modo ininterrupto é o mais seguro, é o mais transparente para o monitoramento da ação policial, sem dúvida alguma. O modo operacional, ou seja, colocar na voluntariedade do agente o início da gravação, considerando o início da operação, já coloca em xeque todo o processo. E o armazenamento, porque agora há uma redução do tempo de armazenamento das imagens para 30 dias. Nós conhecemos como funciona a justiça, os entraves, as burocracias, o tempo de cada coisa, a liberação das imagens, 30 dias, isso pode dificultar o uso das imagens para instruir processos judiciais. Eu acredito que é um debate da democracia, é um debate da cidadania, é um debate da transparência, e os dados apontam que o uso das câmeras reduz a letalidade policial e protege os próprios policiais. Então, eu peço só 30 segundos, senhor presidente, para concluir o raciocínio. Então, fica a pergunta: a quem interessa diminuir a transparência sobre a atividade policial? Eu acredito que para a democracia, para a cidadania, para a sociedade, para os bons agentes da segurança pública, o uso das câmeras corporais é benéfico, é bom. Os impactos positivos estão registrados e não tem por que retroceder nisso. Muito obrigado, senhor presidente.